Ou seja, E não toda a resolveu. fortuna dos bilionários do mundo daria para pagar 2 anos de despesas do governo americano. Não tô nem contando governos no resto do mundo, que daria bem mais do que esses 12 trilhões, ou seja, não daria nem para um ano de despesas do mundo. Hoje em dia as pessoas lutam para ser vítimas e não para ser protagonistas. Pode perceber. Ai, quem que tá me devendo alguma coisa? Não porque eu não consegui entrar porque eu sou mulher, não porque eu sou do mercado financeiro há 19 anos, mulher, no mercado majoritariamente masculino. Você acha que eu consegui alguma coisa falando, ai, nossa, mas estão me interrompendo, me tratem diferente, mimimi, blá, blá, blá. Ele entendia que riqueza era soma zero, então se as pessoas enriqueciam, outras empobreciam, coisas de 200, quase 200 anos atrás, que já foi refutado pela própria realidade. Eu não tô nem falando aqui de estudiosos, filósofos, economistas. Qual é a realidade hoje, qual é a realidade da época? Já foi refutado, não precisa nem estudar uma coisa assim, ser um cientista no assunto. Capitalismo é muito atrelado ao acúmulo de capital. E muitas pessoas acham que uma pessoa acumulando, por osmose, fez outra pessoa desacumular. Que é a história da economia ser jogo de soma zero, e que não é. Então, quando você enriqueceu por meio dos seus negócios e etc., você começou a contratar mais pessoas, você começou a consumir mais. Isso acontece muito com o mercado de luxo também, né? O pessoal adora ficar patrulhando a galera na internet. Ah, fulano comprou uma bolsa de não sei quantos mil, um tênis de não sei quantos mil, etc. Como se esse fosse o problema mais sério da humanidade. O cara consumir algo com dinheiro que ele ganhou de forma honesta. Mas qual é o ecossistema que aquilo está envolvido? Então, você comprou um tênis caro, por exemplo. Ele está envolvido toda a forma de fabricação daquilo, como que uma família que trabalha naquilo e que consumiu para outras famílias e que consumiu com outras famílias. Então, ele vai alimentando a economia. Exatamente, uma cadeia produtiva. Só que a gente tem essa impressão aqui no Brasil porque a nossa educação nos leva a acreditar nisso. Eu tenho alunos que nunca se auto-intitularam ou socialistas ou coisas do tipo, mas que tinham no subconsciente uma crença limitante em relação ao dinheiro. Então, isso acabava afetando os negócios dele. Ele ficava se sentindo mal por consumir alguma coisa, ou não entendia que ele empreender, por exemplo, e ter o lucro dele, ele estava conseguindo empregar pessoas que o lucro possibilita a empresa ser saudável. Não tem como você ter uma empresa saudável sem ter lucro. É impossível. Como que você vai ficar durante anos e anos tendo prejuízo, exceto se você é um visionário, tipo o Jeff Bezos, que ficou 9 anos tendo prejuízo, mas aí ele estava levantando em rodadas de investimento dinheiro pensando no longo prazo. Aí o primeiro lucro dele, se não me engano, foi de 30 milhões de dólares, uma coisa assim. Teve todos os riscos, pagou todas as estruturas. Se desse errado, ele ia ter que colocar o rabo entre as pernas e desistir e arcar com o prejuízo, pagar os investidores, sei lá como. Então, é uma situação que as pessoas não entendem. É super simples e óbvio, mas não é tão óbvio porque a nossa educação não leva pra isso. Honestamente, assim, falando pra vocês, eu acho que as pessoas ficaram muito pau mole. Então, assim, gosto, que cor você gosta mais... Isso é opinião, isso não tem... eu gosto mais de música X ou Y, tudo bem. E aí, ok, a gente coexiste. Agora, quando você fala assim... eu acho que tem que acabar com os bilionários porque os bilionários são a causa de pobreza no mundo. Isso não é verdade. E não tem discussão. Os bilionários, pra você ter ideia, eles têm hoje mais ou menos 12 trilhões de dólares em grana, né? Isso tem muito a ver também com o dinheiro que eles têm nas ações. Então, eles abrem capital, colocam as ações na bolsa, e aí, com a variação para cima ou para baixo, eles têm a maior parte do dinheiro deles está no mercado de capitais. As pessoas falam assim, então tira ou taxa os bilionários, que daí vai acabar com a pobreza no mundo. Só os Estados Unidos, o governo americano, gastou no ano passado 6,2 ou 3 trilhões. Ou seja, toda a fortuna dos bilionários do mundo daria para pagar 2 anos de despesas do governo americano. Não tô nem contando governos no resto do mundo, que daria bem mais do que esses 12 trilhões, ou seja, não daria nem para um ano de despesas do mundo, dos governos do mundo. E aí, se as pessoas não entendem que você não pode pegar o dinheiro deles, porque eles não estão num cofre lá do tio Patinhas com as moedinhas que eles podem nadar. Se você pegar o dinheiro deles, você vai ter que necessariamente vender as ações deles. E aí, o que acontece com as ações? Vai pra outra pessoa. Não, as ações, quando você vende tudo de uma vez, é oferta e demanda. O que eu quero dizer é, se você tivesse a possibilidade de confiscar o dinheiro deles e por alguma mágica você não desvalorizasse as ações,
você conseguiria juntar 12 trilhões. Não seria isso porque as ações iriam cair, ia ser bem menos. Mas supondo que a gente conseguisse. Ele não dava para pagar dava para pagar 2 anos de governo americano. O problema do mundo não são os bilionários. E aí você fala assim, não, mas aí eles resolveriam a fome. Tá, aí você teria acabado com todos os setores produtivos da economia, com empresas que geram empregos, para pagar 2 anos de gastos do governo americano. E depois? Você acabou com tudo. E aí você vai taxar o quê? Vai acabar o quê? Não tem o que fazer. Então é uma questão de lógica. Um caso brasileiro, a Cris Junqueira, do Nubank. Ela, quando fez o IPO do Nubank, ela se tornou uma bilionária, né? Self-made, uma mulher que começou do nada também, não é filha de ninguém, nem nada. Fez lá, acho que 1,5 bilhão, 1,7 bilhão de dólares. Se transformou em bilionária. Daí, nossa, temos que acabar com os bilionários. Aí, ela lançou as ações caíram, se não me engano, 40% desde do IPO. Ela não tem mais 1 bilhão, ela tem 700 milhões. Ela é muito rica. Mas 700 milhões em patrimônio, né? Ela não tá num cofre lá que ela pode nadar do Tio Patinhas. Mas o ponto é, ela fica legal ou ruim, malvada ou boazinha, de acordo com as ações? Se as ações sobem ou descem? Então, entender dessas coisas, eu tô dizendo coisas básicas, bem básicas, é fundamental. Porque daí, se a pessoa entende isso, ela para de ficar revoltada com o mundo e achando que o mundo deve alguma coisa pra ela, ela começa a pensar, peraí, eu preciso ter autorresponsabilidade e quem deve fazer as coisas por mim sou eu, não tenho que defender de Estado, de governo, de ninguém. E o cara que tá rico, não é culpa dele que eu tô pobre. Cara, parece uma coisa idiota, mas a partir do momento que você entende isso, as coisas mudam. Hoje em dia as pessoas lutam pra ser vítimas e não pra ser protagonistas, pode perceber. Quem que tá me devendo alguma coisa, não porque eu não consegui entrar porque eu sou mulher, não porque eu sou do mercado financeiro há 19 anos, mulher, no mercado majoritariamente masculino. Você acha que eu consegui alguma coisa falando, ai, nossa, mas estão me interrompendo, me tratem diferente, mimimi, blá, blá, blá? Claro que não. E hoje tem muito essa cultura, só que, de novo, volto ao ponto principal. Como é que isso tá interligado com cultura, com história, da onde que isso surgiu? Se você não consegue entender isso, você tem a chance, é muito fácil você cair nessas narrativas. E aí, se você é um cara vitimista, muito dificilmente você vai ser um cara bem-sucedido. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que fica se colocando em posição de vítima. É antagônico, né, cara? Honestamente. Então, o socialismo, ele nasceu antes do Marx. Muita gente acha que ele nasceu com Marx, mas nasceu antes do Marx, com alguns filósofos, principalmente na França, que era essa ideia de coletivização das coisas e o Estado seria o protagonista, o que dividiria justamente todas as coisas. Só que isso aconteceu numa época, essa percepção, no começo da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela foi super importante, mas ela também foi cruel, no sentido de que, apesar de ser uma segunda opção, antes ninguém tinha nenhuma opção de sair do campo. Ou você morria de fome no campo, ou você morria de fome no campo. Não tinha essa opção, outra opção. Quando veio a Revolução Industrial com a super inovação da máquina a vapor que podia fazer a produção em massa, as pessoas voluntariamente saíram do campo e foram para as fábricas, para trabalhar nessas fábricas. Mas eram jornadas exaustivas, mulheres e crianças trabalhando. Então, tudo isso que a gente vê nos livros de história sobre a Revolução Industrial ser cruel nesse sentido é realidade. Só que eles não contam o outro lado, que é o que era antes. Antes não tinha essa opção. A Revolução Industrial trouxe, como eu disse, essa nova realidade das pessoas poderem consumir, que antes não acontecia. Principalmente até determinado tempo, as pessoas produziam muito pouco, porque não tinha possibilidade de produtividade. Você não tem ferramentas, máquinas para aumentar a sua produtividade. Era uma coisa muito manual. Então, você entregava a maior parte dessa produção para o seu senhor feudal, por exemplo, ou depois que o feudalismo diminuiu e entrou o mercantilismo, o capitalismo comercial, você também trabalhava com muito pouca produtividade, ganhando muito pouco, a maior parte das pessoas era pobre. E isso vale, inclusive, quando a gente fala de pobreza, a pobreza, ela valia, inclusive, para pessoas muito ricas. Na nossa condição, na nossa ideia de riqueza hoje, pessoas ricas na época eram pobres pra gente. Então, quando você fala de ter hoje, você vai numa farmácia, você tem remédio de dor de cabeça, remédio pra gripe, remédio pra dor de garganta, qualquer problema que você tiver, você pode ir no dentista. Isso pra gente é uma coisa muito corriqueira. Monarcas morreram de gripe.
Morreram de coisas idiotas, de arrancar um dente, infeccionar e morrer. E isso é uma coisa super importante, por isso que, de novo, eu volto a dizer, no meu curso eu começo contando essa história para as pessoas poderem dar valor pro que a gente tem hoje. Exato. Então, essa questão do socialismo é importante colocar sob esse contexto, porque ele nasceu observando essas relações, entendendo de forma errada, mas ainda é possível de compreender por que eles estavam achando que era melhor sair da iniciativa privada e ir para o Estado, porque eles estavam achando que aquilo era uma coisa injusta, que as condições de trabalho eram muito drásticas e que o Estado, e obviamente que na minha percepção isso é uma concepção errada, né, uma percepção errada da sociedade, mas eu ainda consigo entender o porquê. Depois que veio o Marx chamou esse socialismo de socialismo utópico, porque eles entenderam essa situação, falaram que a ideia, o que eles gostariam de fazer era a coletivização e consequente o Estado seria o responsável por dividir isso igualmente, mas eles não propuseram nenhuma forma direta de fazer isso. Então Marx observou isso e falou, isso aqui é o socialismo utópico, eu vou fazer um socialismo científico, que eu já dou spoiler, não tem científico nada, porque todas as teorias dele deram errado. Mas, de novo, qual era o contexto dessa observação dele? A Revolução Industrial. E aí ele começou a fazer algumas previsões. As máquinas vão entrar e vão assumir todos os postos de trabalho, então as pessoas vão ficar sempre na subsistência. Sempre que entrar novos trabalhadores, isso vai manter os salários deles sempre no básico, porque não vai ter geração de riqueza. Ele entendia que riqueza era soma zero, então se as pessoas enriqueciam, outras empobreciam. Coisas de quase 200 anos atrás, que já foi refutado pela própria realidade. Eu não estou nem falando aqui de estudiosos, filósofos, economistas. Qual é a realidade hoje, qual é a realidade da época? Já foi refutado. Não precisa nem estudar uma coisa assim, ser um cientista no assunto. Já foi refutado. Mas o ponto é, o socialismo é essa ideia de que a sociedade é injusta, que desigualdade é um problema e que você precisa corrigir isso por meio do Estado. E aí, no Manifesto do Partido Comunista, que o Marx escreveu com um amigo dele, o Engels, que, por sinal, era filho de um industrial muito rico, eles entenderam que a forma de fazer isso seria por meio de uma ditadura do proletariado com uma violação despótica, tá escrito isso exatamente dessa forma no livro, eu sempre recomendo as pessoas a lerem a fonte original, uma violação despótica do direito de propriedade. Então, confisco de todas as propriedades e iria isso ser colocado nas mãos do Estado e ele determinaria... Pega tudo de todo mundo, cada dá pro governo coisa. E ele distribui as bolas isso, igualmente. E aí abolição do direito de herança, impostos altos... dentre várias outras coisas, está tudo lá no Partido do Manifesto Comunista. Então, o socialismo passou a significar socialismo marxista depois do Marx. Então, existiu o socialismo antes.